Vamos ler a Bíblia no livro do profeta Abacuque, no capítulo 3, do 17 até o 19. Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. Todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor, é minha força, e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Amém? Glória a Deus. Que Deus nos abençoe nesta meditação da sua bendita palavra. Eu disse que nós estamos praticamente no início de 2023. Deus nos concede esta bênção, este privilégio de termos vida até este momento. E importantíssimo é ocupar nossas mentes nestes dias difíceis que nós vivemos sobre a terra, meditando na palavra do Senhor nosso Deus. E nós aprendemos com aquilo que Deus permitiu que ficasse escrito como aviso para nossos dias, para a nossa realidade hoje. A Bíblia, ela fala, e o escritor aos Hebreus diz que, havendo Deus antigamente falado aos pais e de muitas maneiras, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, Jesus Cristo, a quem constituiu herdeiro de tudo e por quem fez também o mundo. E nós, quando lemos as profecias antigas, elas trazem lições para as nossas vidas, para os nossos corações. Lições extraordinárias. Abacuque foi contemporâneo de Isaías. E nós lemos e vamos aprendendo através da história aquilo que Deus deseja nos ensinar. O livro começa, o capítulo 1 de Abacuque, com uma insatisfação do profeta. O profeta, ele revela a Deus a sua tristeza. Ele estava inconformado em ver a prosperidade, o aumento, a multiplicação da iniquidade, do pecado. Assim como Asaf, lá no Salmo 73, ele inconformado, ele questiona com Deus por que aquelas pessoas que não são tementes a Deus, que zombam de Deus, que riem de Deus, fazem piadas com Deus, com o que é sagrado, com a igreja, com a Bíblia, com o Evangelho. Porque essas pessoas que zombam de Deus prosperam, porque elas se tornam influentes na vida social, enfim, têm sucesso. E aqueles que temem a Deus não avançam, não progridem, sofrem, passam por aflições. E Abacuque, a semelhança de Asaf, ele questionou isso com Deus. Nos primeiros versículos do seu livro, ele chega a dizer: por que razão me fazes ver a iniquidade, no versículo 3, e ver a vexação? Porque a destruição e a violência estão diante de mim. Há também quem suscite a contenda, o desacordo e o litígio.
Por esta causa a lei se afrouxa e a sentença nunca sai, porque o ímpio, aquele que não é pio, é ímpio, aquele que não tem piedade, ele cerca o justo e sai o juízo pervertido. Então ele faz esse questionamento. Isso há 2.600 anos. Ele questiona essa realidade nossa que nós estamos vivenciando nos nossos dias. E a resposta que ele recebe de Deus é que para o seu povo viria ainda mais tribulações, viriam ainda mais problemas, mais dificuldades. Abacuque teve que transmitir ao povo esta mensagem, que lhe cortava o coração, feria o seu coração, mas ele teve, como profeta de Deus, trazer a mensagem de Deus para a sociedade da sua época. É importante nós observarmos isso, porque às vezes nós fazemos uma certa confusão com as funções bíblicas, né? Quem é o profeta? O profeta é aquele que traz uma mensagem de Deus para a sociedade, para os homens. E quem são os sacerdotes? Aqueles que intercedem, que levam uma mensagem do homem para Deus. Então, quando você ora por alguém, você pede a Deus por alguém, intercede, você está fazendo o trabalho sacerdotal. Você está dizendo para Deus: abençoa meu amigo, abençoa meus parentes, abençoe meu vizinho, meu amigo de trabalho. Esse é o trabalho sacerdotal. E quando você fala de Jesus para alguém, olha, Jesus ama você, Jesus deseja perdoar teus pecados, Deus quer salvar sua vida, sua alma, Deus quer abençoar o teu futuro, a tua família. Esse é o trabalho do profeta. Está trazendo uma mensagem de Deus para o coração da pessoa. E Abacuque, ele teve que levar, então, uma mensagem difícil de ser ouvida para as pessoas da sua época. Ele teve que trazer esta palavra difícil. E no capítulo 1 ainda, no versículo 13, Abacuque disse: nós somos perversos. Está falando de Israel. Mas eles, os babilônicos, são piores do que nós. Será que o Senhor, que não tolera o pecado de maneira alguma, vai ficar assistindo calmamente o nosso sofrimento enquanto eles nos devoram? O Senhor vai ficar quieto enquanto os perversos destroem os que são mais justos que eles? Por quê? Porque Deus havia dito ao profeta: olha, Israel está sofrendo, mas o sofrimento de Israel vai aumentar, vai piorar, porque eu vou trazer sobre Israel uns inimigos, uns dominadores, os babilônios. Eles virão e escravizarão o povo de Israel. Eles vão escravizar, eles vão levar cativos, serão subjugados. E daí então Abacuque disse: mas o Senhor é tão puro, tão perfeito, cuidadoso, e o Senhor vai contemplar este sofrimento nosso. E Jeremias também profetizou nesta época, e Jeremias disse, chegou a dar o tempo, chegou a escrever, lá em Jeremias 29, versículo 10, Deus disse através do profeta que o povo de Deus ficaria na Babilônia escravizado por 70 anos. 70 anos. Vocês vão ficar escravizados. Depois eu vou levantar um rei, e esse rei lá da Babilônia vai dar liberdade para vocês voltarem e reconstruírem o país de vocês. É bom reconstruir Jerusalém, especialmente os judeus, o pessoal ali da tribo de Judá. E Abacuque, ele fica inconformado. E ele então ora, ele intercede, ele questiona, ele dialoga com Deus, né?
Essa história desse povo de Deus, de Israel, a igreja sai desse Egito de pecados, de maldade, que é o mundo. O mundo tem... A palavra mundo tem aspectos diferentes, né? A palavra mundo significa o belo, o bonito, o contrário de mundo. Por isso que Jesus disse: o mundo passa com a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. E se não peço, Pai, que os tires do mundo, não tira meus discípulos do mundo, mas livre-os do mal. Porque eles não são do mundo, como eu do mundo não sou. São palavras de Jesus. Então nós estamos vivendo num contexto. A Babilônia era um povo, os babilônicos eram um povo sem misericórdia. Eles não conheciam a palavra misericórdia, compaixão, pena, amor. Não, eles chegavam, eles dominavam, eles matavam, eles prendiam, eles escravizavam. O rei de Judá, quando chegou na Babilônia, eles tiraram a visão dele. Furaram os 2 olhos do rei de Judá. Escravizaram mesmo o povo de Judá. E lá ficaram escravizados por 70 anos. Mas os 70 anos passaram. E a queda de Babilônia está registrada lá no capítulo 5 do livro do profeta Daniel. Então os irmãos vão observando que a Bíblia ela vai narrando a história, ela vai contando a história. Jeremias falou, Isaías falou, Daniel falou, Abacuque falou. Então Deus vai falando, a Bíblia ela trata então da história de Deus num íntimo relacionamento conosco, com o ser humano. Por isso que Jesus Cristo nos ensinou a chamar Deus de Pai, porque Ele é nosso Pai, Pai nosso. Então Ele deseja ter esse relacionamento de Pai com você, comigo, conosco. E vai se fazendo a história, vai se formando a história, passando os séculos. Mas Deus se preocupa comigo, se preocupa com você. Ele se preocupa com o todo, mas também com a nossa individualidade. Ele se preocupa com o meu presente e com o meu futuro. Deus se preocupa com o seu futuro, meu irmão. Você já pensou nisso? Que nós chegamos até aqui porque o Senhor nos conduziu até este momento. E um dia Deus então levantou um outro império, o império dos Medos e dos Persas. E eles trabalharam por um longo tempo, os Medos e os Persas, eles trabalharam por um longo tempo para desviar o curso do rio Eufrates. Por quê? Porque o rio Eufrates, ele passava no meio da cidade da Babilônia. E as muralhas da cidade tinham 24 metros de altura, segundo alguns historiadores. E eram largas muralhas, assim como a cidade de Jericó. Havia espaço em cima do muro para as carruagens passarem com os soldados, aqueles flecheiros, que ficavam trabalhando de sentinela em cima dos muros, e as carruagens passavam a 24 metros de altura, e era uma muralha dupla, tinha um muro e um segundo muro. E nesse espaço habitava a população mais pobre, segundo os historiadores. John Davis diz que entre um muro e outro muro havia um espaço onde habitavam pessoas, moravam ali. Então os inimigos tinham grande dificuldade de adentrarem a Babilônia, mas os Medos e os Persas
trabalharam muito tempo. Numa época que não tinha tecnologia que nós temos hoje, eles trabalharam e eles desviaram o curso do rio Eufrates. O Eufrates entrava na cidade e eles desviaram o curso do rio. E quando as águas secaram, então o exército medo-persa entrou em Babilônia e dominou. Isso está escrito lá em Daniel. Quando o rei Belsazar, os irmãos se lembram da história, eu preguei aqui e dei o tema da mensagem, foi o último carnaval, porque era uma grande festa dentro da Babilônia, uma grande festa mesmo. O Belsazar havia convidado todos os amigos deles, os grandes do império babilônico, os grandes governadores, todos eles estavam lá na Babilônia fazendo uma grande festa, e a Bíblia diz que o rei Belsazar se embriagou bebendo bebidas alcoólicas, muito vinho, mas ele usou as taças, os copos que era lá no templo de Jerusalém, do Deus de Israel. Aquelas coisas sagradas, objetos sagrados, ele usou, ele e os grandes beberam e se embriagaram. E num dado momento da festa, dentro do palácio real da Babilônia, aparece uma mão escrevendo. Belsazar, o teu reino chegou ao fim. Tudo escrito em hebraico, né? Mene, mene, tekel, farsim. Deus pesou você na balança. Ele achou você injusto. E agora, Deus contou o teu reino e ele chegou ao fim. E a Bíblia diz que o rei tremia, seus joelhos tocaram um no outro, e ele ficou atônito, pasmo. E aí então foi quando o profeta Daniel entrou e deu a interpretação daquelas palavras e disse, então declarou, o seu reino chegou ao fim. E aí a Bíblia diz que os medos entraram e tomaram o poder. E com certeza o prezado ouvinte, o amado irmão, está dizendo assim, pastor, mas o que tudo isso tem a ver com a leitura bíblica? Tudo isso que o Senhor está falando tem a ver com a oração de Abacuque. É que naquele contexto que previa para o povo sofrimento, previa para o povo aflições, previa para o povo acontecimentos desagradáveis. Conversando um dia desses com uma pessoa, e a pessoa disse assim, disse para uma outra, que estávamos em mais do que umas 3, 4 pessoas, não se preocupe não, porque vai piorar. Aí eu disse, meu Jesus, que palavra! Alguém já ouviu isso? Alguém já falou para você isso? Não se preocupa não, fica tranquilo, porque vai ficar pior. Pior do que está? Mas aí tem um outro provérbio que diz assim, nada está tão bom que não possa melhorar, mas nada está tão ruim também que não possa piorar. Mas Abacuque, ele traz uma palavra de estímulo para o meu e para o seu coração. Ele traz uma palavra de incentivo. Ele traz uma palavra de fé. E nesse contexto de acontecimentos, o seu povo seria escravizado, seu povo seria maltratado,
Depois só de 70 anos, que é uma geração, é uma vida, porque a Bíblia diz que a idade do homem vai bem até os 70 anos. E alguns, pela sua robustez, chegam aos 80. Lá no Salmo 90, Moisés disse isso. Mas o melhor deles, a canseira e enfado. Então, 70 anos é o tempo de uma geração, lá do Salmo 90. E agora Abacuque, ele traz a mais bela profissão de fé, encontrada no Antigo Testamento. Sabe, ele depõe aquilo que vai no coração dele. Ele transborda em palavras a sua dependência de Deus. E foi essa oração, final dessa oração que nós lemos. A oração começa no primeiro versículo do capítulo 3, mas nós não vamos lê-la toda, vamos ficar apenas com essa profissão de fé tão profunda. Porquanto, ainda que a figueira não floresça, a figueira era fonte de renda, era fonte de alimentação do povo, era usada também como produto medicinal, terapêutico. Quando o rei Ezequias ficou doente, estava à morte, Deus disse que Ezequias, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Aí Ezequias virou para o lado da parede, a Bíblia diz que ele chorou. E ele orou a Deus: Senhor, o Senhor conhece o meu coração. O Senhor sabe que eu tenho andado na tua presença. Eu tenho procurado ser um homem, um varão perfeito diante do Senhor. E antes que o profeta Isaías saísse do palácio, Deus disse: Isaías, volta lá e diga a Ezequias que eu ouvi a oração dele e eu acrescentarei à vida dele mais 15 anos de existência. Sabe de tudo isso, irmãos, o que eu acho maravilhoso? É que nós vemos através da história o que eu acabei de falar para vocês. É que Deus, Ele se preocupa com a minha individualidade, com a sua. Existiam milhões de pessoas na terra. E Deus fala com o profeta: vai lá e fala com Ezequias. Nesta noite, Deus trouxe você aqui para você ouvir essa palavra, que Ele se preocupa com você. Ele se preocupa comigo e com você. E às vezes nós estamos pensando que não tem mais alternativa, e Ele mostra a alternativa. Ele dá a alternativa. Ele te mostra a solução. Ele envia uma pessoa para te falar como deve ser a solução, como ela acontecerá. E Isaías vai lá e diz ao rei, mas a história continua. E mandaram que se fizesse então uma pasta de figo e colocassem lá na ferida do rei Ezequias. E com o poder de Deus e a ajuda da medicina fitoterápica, o Ezequias foi curado. Ezequias levantou-se e viveu mais 15 anos. Por quê? Porque Deus falou, porque Deus agiu, porque Deus fez. E agora o Abacuque está dizendo: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, a videira também pare de produzir, não vamos ter o nosso delicioso vinho, não vamos exportar o nosso vinho. O vinho na cultura judaica em algumas nações é como o nosso café aqui no Brasil. Há pessoas que não conseguem ficar sem. Em algumas culturas o vinho é a bebida que eles tomam de manhã, assim como nós tomamos o nosso café. E aqui, então, ele está dizendo: não haja fruto na videira. O produto da oliveira minta.
também deixe de existir, não vai produzir. Ele está citando aqui, então, de uma maneira clara, ele está fazendo uso aí dessa linguagem da agricultura. Não haja fruto na figueira. A figueira não floresça, não haja fruto na videira, o produto da oliveira minta. E a oliveira também era, e ainda é hoje. Os irmãos sabem quanto custa o litro de azeite de oliva. É um produto valioso. Naqueles dias também era, porque o azeite da oliva era usado na unção dos reis, na unção dos sacerdotes. O azeite de oliva era usado no serviço do templo. As luzes do templo funcionavam, eram acesas usando leite de oliva. E a essência daquele azeite, o primeiro azeite que saía das prensas da azeitona, da oliveira, era usado para unção dos sacerdotes e reis. Era usado para o serviço de Deus. E o profeta aqui está dizendo: os campos não produzam mantimento, ainda que falte alimentação. Na nossa cultura, arroz, feijão, o milho, a soja. As ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja vaca, ainda que pare de produzir lã e leite. Aí ele faz a sua profissão de fé. Porém todavia contudo ou mesmo assim, que a palavra todavia tem esses sinônimos, a palavra todavia significa isso. Mesmo assim, eu me alegrarei no Senhor. Ele é a razão da minha felicidade e do meu bem-estar. Abacuque está dizendo: o meu bem-estar, a minha felicidade, a minha alegria, ela não está embasada nos bens materiais. A minha felicidade é espiritual, o meu bem-estar é espiritual. A minha alma sente-se bem com os valores espirituais. Os bens materiais são necessários, mas Deus me dará uma alternativa. O seu amor me sustentará. A sua graça me bastará. Eu exultarei, eu me alegrarei no Senhor, no Deus da minha salvação. O Deus da minha salvação. Eu não vou perder a fé. Pode vir miséria, sofrimento, angústias, guerras. Eu não vou perder a fé. Eu vou continuar confiando no Senhor. Como disse Jó, ainda que ele me mate, nele eu esperarei. Ainda que eu perca a vida, ainda que ele permita que eu perca a vida, a minha alma está escondida nele, está abrigada nele. Por isso o salmista disse: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Refúgio, abrigo, lugar onde você encontra segurança. E o Abacuque fala isso com essa certeza, com essa convicção. Jeová, o Senhor, é a minha força. O salmista também disse lá no Salmo 27, né? O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? Ele é a força da minha vida. De quem me recearei? Que bênção. Você dá uma profissão de fé dessa?
Você tem coragem, assim como Abacuque, de professar uma fé assim, forte, viva, né? Segura. Às vezes, quando falta alguma coisa em casa, a gente já entra em pânico. Já viu isso? Já viu? Pessoas que se suicidam porque perdem o emprego. Já vi história de pessoas que se suicidaram porque perderam o emprego. Estavam endividados. Não esperaram no Deus da salvação. Mas o Abacuque continua. E a força é minha força, e fará os meus pés como das servas, cabras monteses, e me fará andar sobre as minhas alturas. Sabe por quê? Porque essa espécie de animais caminham sobre as alturas. Não ficam lá como os demais animais, pastando lá a grama verde, às vezes até perto dos rios, próximas às águas. Não, eles vivem nas alturas, longe dos predadores. Caminham nas alturas. Lá onde os predadores vão até lá, mas é muito difícil de atingi-los. O Senhor fará os meus pés como desses animaizinhos. Eu vou conseguir me equilibrar. Eu vou conseguir me alimentar. Viram, não tem alimentos ali. Você dificilmente vê uma erva verde ali, mas ele está dizendo, eu vou me sustentar ali. Sabe por quê? Porque o Senhor fará os meus pés firmes. Eu vou vencer. Então, nesse início de ano, meu querido, 2023, estamos começando. Vamos ter essa bênção dessa palavra na nossa mente, na sua mente, meu jovem, você que está começando a viver. Com tristeza nós temos ouvido a história de jovens acabando com a vida, usando drogas, suicídio, drogas pesadas, drogas leves, álcool e outras drogas pesadas. E vão para overdoses, acabam com a vida quando estão começando a viver. Sabe por quê? Porque não tem essa esperança, não tem essa fé, não tem essa confiança, como que teve o profeta. Jeová, o Senhor, é a minha força, fará os meus pés como das servas, Ele vai me colocar nas alturas. Você crê nisso? Amém. Vamos orar a Deus. Não vou perder a fé. Posso ser escravizado, mas eu vou vencer a escravidão. Posso entrar em aflição, mas eu vou vencer a aflição. Posso ficar desempregado, mas eu vou vencer. Eu posso ficar enfermo, como Ezequias ficou, mas o Senhor vai mandar a cura. E enfim, quando a vida terminar, Ele me acolherá nos seus braços. Pai eterno, nós somos gratos ao Senhor, porque a Tua palavra diz que o Senhor fala de várias maneiras. Ó Deus, nós Te agradecemos de todo o nosso coração, porque a Bíblia é uma fonte inesgotável de consolo, de conforto, de estímulo. A Tua palavra é viva e eficaz. Ela também é justiça. Ela mostra, ó Deus, que nós precisamos nos corrigir, que nós precisamos mudar nossas atitudes, que nós precisamos, ó Deus, depender da Tua graça, do Teu amor, que nós necessitamos buscar abrigo em Teus braços. Nós precisamos, ó Deus, da Tua direção para continuar vivendo sobre a terra. Tenha misericórdia da nossa nação.
Tenha compaixão do nosso Brasil, meu Deus. Ó Deus de toda graça, estamos vivendo dias difíceis na vida do nosso país, Senhor. Então estende a tua misericórdia sobre a nação brasileira e dá-nos, ó Deus, a nós que pertencemos à tua igreja e a todos, ó Deus, dá-nos, ó Pai, da tua paternidade, do teu carinho, da tua graça. Cuida dos nossos corações para, ó Deus, termos essa fé como Abacuque teve, em dias de guerras, de escravidão, de tanta aflição. Ele soube confiar no Senhor. Abençoa as famílias, os patrões, as empresas do nosso país. Abençoa o teu povo, Senhor. Enche o nosso coração de esperança, no nome santo e eterno de Jesus. Amém. Senhor meu Deus, que o teu grande amor e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, teu Filho, e a comunhão e a consolação do Santo Espírito repouse sobre nós, desde agora e para sempre. Amém, meu Deus. Que Deus nos abençoe. Eu quero desejar aos queridos uma semana de paz, prosperidade, muita saúde, harmonia no seu lar e sucesso no seu trabalho.